Salve alvinegros, alvinegras e amantes do futebol, que respeito a estrela solitária General Severiano, sejam muito bem-vindos, canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Vamos amigos, nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês um pré-jogo, em relação a essa partida importantíssima do nosso Botafogo hoje, às 19 horas, na hora de Brasília, partida contra o Vitória lá em Salvador, no estádio Barradão. Eu já vou falar para vocês onde assistir, senão depois eu esqueço. A transmissão desse jogo vai ser dividida entre o Sport TV, o canal fechado, e o Premier, tanto na televisão como no Globoplay, né? De qualquer forma, dois canais ligados ao Grupo Globo. Essas opções para vocês assistirem. Agora vamos trazer algumas notícias importantes para esse jogo de hoje. Bem, meus amigos, infelizmente, como eu falei no vídeo de ontem, eu estava receoso com isso, se concretizou. O Eduardo está fora, o Eduardo não viajou. Ou seja, ele não se recuperou integralmente ainda daquela lesão que ele teve algumas rodadas atrás. Já tinha ficado fora do jogo contra o Universitário, viajado, mas não entrou. E novamente ele não foi nem para Salvador na Bahia, ele segue fora. Jefinho, como eu falei, também segue fora por prazo até de quase 2 meses, pelo que eu ouvi. Fora os desfalques anteriores, do Tiquinho, Marçal, toda aquela galera ali, Rafael, todo aquele que já vinham desfalcando. Eu vou ler para vocês a lista de relacionados dessa vez, porque está muito diferente do que a gente está habituado. Então é importante trazer para vocês aqui os jogadores que viajaram para Salvador e que vão estar lá, né? São eles os goleiros Gatito Fernandes, John e Lucas Barreto. Esse Lucas Barreto aqui, por que não o Raul? Que é o que foi contratado, né, do São Luís do Rio Grande do Sul. É porque ele já jogou pelo São Luís, do clube do Sul, então ele não pode jogar de novo pelo Botafogo nessa fase, até o momento. Os zagueiros que foram Alexandre Barbosa, Bastos, Cauã, Lucas Halter, Segovia. Os laterais, Cuiabano, Damian Soares, Hugo e Matheus Ponte. Os volantes, Danilo Barbosa, Gregory, Cauê, Marlon Freitas, Patrick de Paula e Tietê. O único meio ofensivo de ofício aqui, Jacob Montes. E os atacantes, Júnior Santos, Luiz Henrique, Savarino, Menino e Arlen e Fabiano. Essas são a lista de relacionados. Assim, sendo bem franco com vocês, meus amigos, tá muito remendada essa lista de relacionados, muitos desfalques. Com todo respeito, mas no meu ponto de vista, o Botafogo não pode ter só Jacob Montes de meio armador, né, de meio ofensivo. Eu já fiz um vídeo ontem falando sobre isso, não vou me prolongar aqui, mas eu discordo totalmente dessa punição seguir para esse jogo de hoje, ficando Oscar Romero e Diego Hernandes fora, principalmente Oscar Romero. Mas até o Diego Hernandes você pode adicionar, porque seria mais uma opção no banco, né? Com essa lesão do Jefinho, seria uma opção. Tem feito alguns bons jogos. Eu não concordo mesmo. Para mim o Botafogo está correndo risco, como eu falei no vídeo anterior. Eu concordei a punição durante o jogo universitário. Para mim eles tinham que ser punidos sim, porque senão vira várzea, vira feira. Mas, para mim, ficar fora de um jogo de Libertadores que definiu a nossa classificação, um jogo pesadíssimo, e a multa que eles receberam já seria o suficiente. Punição. Mas agora eu não concordo, agora a gente está muito desfalcado. Esses dois jogadores podem fazer falta para o nosso time. Para mim a gente vai correr um risco desnecessário. Acredito que ainda temos condições sim de nos classificar perante a Vitória, sim. Porém, vejo que o Oscar Romero e o Hernandes podem fazer falta nessa partida. Se não for no time titular, mas no time, opções no banco, né? Para mudar o jogo durante o segundo tempo. O Arthur Jorge é muito bom nisso. Com algumas alterações no segundo tempo, alguns ajustes, o time mudar da água pro vinho e começar a jogar pra caramba. Nos jogos que não começam jogando tão bem no início. Eu li alguns artigos falando que a princípio o time pode jogar de novo com a mesma escalação do jogo universitário, ou seja, num 4-3-3, com 3 volantes, e o Tietê meio que fazendo mais ou menos a função de camisa 10. Eu particularmente não gostei muito daquela escalação, acho que a gente não desenvolveu legal, mas com essas ausências, todos esses desfalques, mais as ausências do Oscar Romero e do Hernandes, acho que acaba não tendo muito para onde correr também, sendo bem sincero. Mas assim, meus amigos, eu estou um pouco mais receoso do que eu estaria em situações normais, porque o nosso time está bem remendado.
Mas ainda assim acredito que temos condições de classificar. Lembrando que nós vencemos o primeiro jogo, né, por 1-0, a gente joga pela vitória e pelo empate. Não vai ser um jogo fácil. A vitória na casa dele é um verdadeiro caldeirão. Os caras vão dar vida na partida. Então, mesmo com os desfalques ali, algumas coisas que eu discorde, mas vamos torcer pro nosso Botafogo, vamos torcer pela classificação. Acredito que temos sim condições de buscar essa classificação perante o Vitória. Inclusive o Tietchan deu uma entrevista esses dias, né, falando que o time está bem focado, fala que não vai, ninguém ali vai chegar de salto alto, achar que pode resolver o que quiser. A ideia é todo mundo entrar bem focado nesse jogo e ter um certo equilíbrio, né? Nem tentar ir para cima como se estivesse perdendo, mas nem também ficar enchendo linguiça ali como se estivesse ganhando de 5-0 com o jogo resolvido. Vai tentar manter um certo equilíbrio e um foco ali nessa partida para buscar essa classificação, que é muito importante, né, para nós torcedores e também para o financeiro, né? Lembrando que a classificação dessa fase da Copa do Brasil vai pagar cerca de 13 milhões e meio de reais para o time que passar de fase, para o time vencedor, né? Então é importante em vários aspectos essa nossa classificação. Espero que as ausências, tanto por lesão como essas duas por punição, não façam tanta falta e a gente consiga buscar essa nossa vitória. Para mim, duas opções que podem se tornar interessantes na partida é o menino Yarley, que eu já peço há muitos jogos já para ele ser adicionado ao time. Ele estreou agora na Libertadores ali com o Arthur Jorge, né? Ele tinha jogado no Carioca com o Fábio Matias, mas com o Arthur Jorge foi a estreia dele no jogo anterior. E apesar de poucos minutos, jogou muito bem, mostrou muita personalidade, deu um baita passe pro Jefinho, que se ele não machuca, poderia ter feito no segundo gol. Então é um menino que eu acredito que pode ser útil nesse jogo, ainda mais perante tantos desfalques. E eu vejo o Cuiabano como uma alternativa ali para a ponta esquerda, meus amigos. O Cuiabano, apesar de originalmente ser lateral, mas ele sempre teve essa veia ofensiva e já veio ele no Grêmio fazendo boas partidas de ponta. Não de lateral ofensivo, mas de ponta propriamente dito. Então eu vejo essas duas novas possibilidades do Botafogo para essa partida. E acharia interessante, dependendo do que se tornar o jogo, até necessárias que aconteçam. A entrada do Cuiabano como ponta esquerda mesmo, não como lateral, e o menino Yarley também pela direita, em algum momento do jogo. Agora, o resto é torcer, meus amigos. Vamos torcer pela classificação do nosso glorioso nesse jogo importantíssimo de hoje. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam, se vocês concordam, discordam, tem algum outro ponto de vista. E claro, né, quem puder valorizar meu trabalho, deixa o like, compartilhe, grupo de Botafoguenses, outras redes sociais, que é importante para o YouTube ver o quanto quem fala e quem ama isso aqui. A estrela solitária de General Severiano tem muito peso, tem muito valor. Grande abraço a todos vocês, não se compara, é diferente. Saudações alvinegras, valeu!